luta é essa que todo cristão tem que passar, seja ele jovem, adulto, ancião, anciã? Você sabe me dizer? Eu já volto para falar com você. No ar, programa EBD comentado online, edição Jovens, lições bíblicas, CPAD, terceiro trimestre de 2025, versão direto ao ponto, uma síntese da aula do início até o final. Apresentação: Pastor Mário Luna. Todo cristão enfrenta uma luta diária. Essa luta é interna. É a luta entre a natureza pecaminosa e o espírito. A vontade de Deus é que nós andemos no espírito, mas a nossa natureza ela é inclinada para desobedecer a Deus. E como fazer? De que maneira devemos nos comportar? Como é que o jovem pode vencer esta luta? Esse é o assunto que vamos tratar no programa de hoje, EBD comentado online, na versão direto ao ponto, aula dos nossos jovens em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração com você. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de realizar este programa. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha tomar o primeiro lugar. Senhor, nos ajuda a cumprir a Tua palavra, a viver a Tua palavra, a cultivar relacionamento com o Senhor. Senhor, nos dá um programa, mais uma vez, abençoado, um programa edificante. Que esta aula venha, Senhor, mudar a nossa forma de pensar e nos fazer, Senhor querido, analisar, praticar um autoexame para ver aonde estamos praticando alguma obra da carne e no que precisamos do fruto do Espírito, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Quando você divulga o canal, outras vidas são edificadas para a glória de Deus. Então divulgue, não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário, tudo isso é muito importante. Bom, estamos hoje aí na lição de número 11, que será ministrada no dia 14 de setembro de 2025, que é o Dia Nacional de Missões, e o tema de hoje é a carne e o espírito, a luta que existe em nós. Como vencer esta luta? Então vamos aí para a nossa introdução. Paulo revela a constante tensão interior entre a carne e o espírito. Ele já vinha falando sobre a liberdade, já vinha falando sobre o ataque do judaizante junto aos gentios, e agora ele vai falar sobre a luta entre a carne e o espírito. Enquanto a carne produz obras que levam à perdição, o espírito gera fruto que agrada a Deus. Nossa submissão a um ou a outro determinará nosso destino eterno. E aí talvez você diga assim, pastor, mas não é o que eu faço que me salva, é o que Cristo fez. Sim, o receber a salvação é pelo que Cristo fez, mas a prova de uma vida salva é ter uma novidade de vida, é viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Se você é um cristão, se eu sou um cristão, precisa haver mudança de vida, precisa haver mudança de comportamento. Caso contrário, eu penso que sou o que na verdade eu não sou. Andando no Espírito. Você tem andado no Espírito? Andai em Espírito. Então nós vamos ver aqui alguns pontos em relação a andai em Espírito. Andar no Espírito é uma ordem para viver em obediência. Gálatas capítulo de número 5, versículo 16, diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em Espírito, a palavra andai aqui é viver, tá? Cumprir é praticar e concupiscência são desejos, certo? A comunhão com o Espírito impede a satisfação da carne. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne,
Ou seja, quem vive no pecado vai praticar o pecado. Mas os que são segundo o Espírito, tiveram uma nova vida, receberam um novo nascimento para as coisas do Espírito, ou seja, para as coisas de Deus. A liberdade em Cristo exige viver em santidade, ou seja, uma vez que eu estou em Cristo, eu não posso mais viver no pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16 diz: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, ou seja, eu não vivo na prática do pecado. A dependência constante do Espírito é essencial. Ou seja, preciso viver uma vida de oração, uma vida de meditação e prática da palavra. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele. Ou seja, relacionamento contínuo. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 2. A luta que existe em nós. A carne e o espírito combatem constantemente. Existe uma luta entre um e entre outro. Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O novo nascimento não elimina a natureza pecaminosa, ela continua em nós, mas ela deve estar mortificada. Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19 diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu faço. Paulo está falando da situação sem a vida em Deus, mas uma vez que você tem a vida em Deus, você consegue vencer essa inclinação, tá bom? Escolher agradar a Deus é a decisão diária, é uma decisão diária. Quem nós vemos fazendo isso? Josué. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal, aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Espírito nos guia para a vida plena. O que é uma vida plena? É a vida que Deus preparou para nós, tá? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade. Deus não quer o seu servo andando na mentira, porque o pai da mentira é o diabo. João 8,44, tá? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então Deus nos chamou para viver na verdade, não na mentira. O que podemos aprender nesse tópico? A vitória sobre a carne só é possível através da submissão ao Espírito. A Bíblia diz em Tiago: resistir ao diabo, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sem submissão a Deus, não tem resistência ao diabo. Porque quando eu não me submeto a Deus, eu vou estar desobedecendo a Deus. E quando eu desobedeço a Deus, eu dou lugar ao diabo. Ou bem eu agrado a Deus, ou bem eu agrado o diabo. Ou bem eu obedeço a Deus, ou bem eu satisfaço os desejos da minha carne e agrado o inimigo. E ando fora da vontade de Deus. Então Deus não nos deu uma nova vida para andarmos e vivermos no pecado. Deus não quer que eu e você vivamos no pecado. Deus quer que nós vivamos em obediência. Por isso ele nos deu uma nova natureza. E o jovem cristão precisa aprender isso. Vamos refletir sobre esse tópico? Você tem alimentado mais a carne ou o espírito em suas escolhas diárias? Se você é uma pessoa que passa mais tempo vendo coisas que não deve em redes sociais, em séries, ouvindo coisas que não deve, você vai ter uma inclinação a praticar as obras da carne. Mas se você é uma pessoa que sabe filtrar as coisas, pede a Deus sabedoria, você ora, você lê, medita na palavra com a intenção de praticar, você cultua a Deus, você vive ligado com Deus, mesmo que não esteja orando o tempo inteiro, não esteja lendo a Bíblia o tempo todo, mas você está preocupado em viver uma vida de obediência, você vai agradar a Deus. E para isso, você precisa meditar na palavra. A Bíblia diz:
em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a renovação vem por intermédio de estudar a palavra. Sabia disso? Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então, você tem aí uma ferramenta para te ajudar, onde você vai fazer um pequeno investimento comparado a muitas outras coisas que a gente faz, e você vai ter a oportunidade aí de ter um passo a passo de como saber, né, estudar a palavra de Deus de forma que você possa entender e compreender. E se você ainda tem dúvida, mesmo entrando na página, mesmo lendo depoimentos, ainda tem mais um depoimento aqui para você que te ajuda a compreender. Essa aluna aqui, ela fez o curso e ela deixou um depoimento que eu tenho colocado mostrando o que ela disse que o curso fez na vida dela, tá? É a irmã Ivanilda Amparo. Fiz o curso e recomendo. Aprendi muitas coisas que jamais imaginava de forma esclarecida, simples e com grandes conteúdos e indicações para o nosso crescimento espiritual. É ela falando. Agora ela vai falar dos benefícios. Depois desse curso, muitas coisas mudaram dentro de mim e abriu mais a minha visão para as vontades de Deus em minha vida e caminhada cristã. Pastor de excelência no ensino, que Deus continue capacitando para alcançar pessoas que precisam dessa direção e praticar de forma correta os ensinos da palavra. Então, ela é uma aluna que deixou um depoimento. Quem sabe você é um aluno também que tem um depoimento para deixar sobre o que o curso trouxe de benefício para a sua vida. Então, você que ainda não é aluno, veja esse depoimento e faça um investimento para que a sua vida também possa ter aí, você possa ter uma compreensão melhor em relação à palavra de Deus. Link na descrição, comentário fixado e vídeos de recomendação. 2. As ações da carne. A imagem ilustrativa, ela é chocante, mas é algo assim. 1. Prostituição, impureza e lascívia. Então vamos lá compreender cada obra dessa de uma forma assim objetiva, tá bom? Vamos lá nesse momento. O que é prostituição? Prostituição é qualquer relação sexual fora do casamento. Solteiro com solteiro, casado com solteiro, casado com casado que não é o cônjuge, tá?
carícias do solteiro, o jovem namorando, colocando, fazendo carícias em lugar impróprios que não pode. Tudo isso, entendeu? Não, isso é pecado. E prostituição não é só a questão de sexo por dinheiro. Tudo que tem a ver com ato sexual fora do casamento, a Bíblia chama de prostituição, que também é definido como fornicação, jovem com jovem, solteiro com solteiro, ou adultério, casado com solteiro ou casado com casado, porque se tem um casado passa a ser adultério, mesmo que tenha um solteiro, tá? 1 Tessalonicenses 4,3 diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, ou seja, do sexo fora do casamento. Impureza é a corrupção moral, espiritual, interna e externa. São coisas que nós podemos pensar através do que nós estamos vendo, ouvindo. Ora, amados, pois que tenhamos tais promessas, purifiquemos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. 2 Coríntios 7, 1. Lascívia é a conduta indecente, sensual, sem pudor. É não se preocupar com a sua forma de vestir, com seu comportamento, tá? 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 3, diz o seguinte: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, que nós estávamos debaixo do pecado, tá? Éramos escravos do pecado, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria, mas agora não podemos viver desse jeito. Por quê? Somos cristãos. A santidade sexual honra a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 18 a 20. Diz o seguinte: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, uma vez que estamos em Cristo, fomos comprados através da morte de Cristo. O sangue de Jesus pagou a dívida quando nós aceitamos Ele como Salvador. Então, nosso corpo pertence ao Senhor. Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, mesmo que você pensasse antes que prostituição era só sexo por dinheiro, você entende agora que prostituição é todo ato sexual que é praticado fora do casamento, até mesmo masturbação. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias e emulações. Idolatria, priorizar ou adorar algo no lugar de Deus. Romanos capítulo 1, versículo de número 25 diz o seguinte: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Feitiçaria, práticas ocultas e malignas que envolvem espíritos ou magia. Deuteronômio capítulo de número 10, Deuteronômio capítulo de número 18, versículo de número 10 a 12. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte espíritos adivinhantes, né? Várias práticas que tem aí no dia, hoje até mesmo horóscopo, tudo isso está fora daquilo que Deus quer. Nem quem consulte espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Ou seja, tinha aquele povo que morava naquele lugar que Deus estava expulsando eles justamente porque eles praticavam essas coisas que são abominação diante de Deus, tá? Inimizade, hostilidade intensa em pensamento, atitude e ação. Tiago 4,4 diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, é uma linguagem forte, né? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É porque Deus vê o seguinte: se uma pessoa vive agradando as coisas do mundo, ele está traindo a Deus, porque ele deveria viver para servir a Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quem você é? Amigo ou inimigo de Deus? As suas práticas falam mais alto. Porfia, disputa que causa desunião e busca por superioridade. Romanos 1, 29.
diz o seguinte: estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Certo? Isso é desagradável. Emulação. O que é emulação? É ciúmes. Ressentimento pelo sucesso, oposição alheia. Romanos 13:13 diz o seguinte. Romanos 13:13 diz o seguinte: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem em desonestidade, nem dissoluções, nem contendas e inveja. Certo? 3. Iras, pelejas, dissensões e heresias. O que são iras? Explosões de raiva com atitudes e palavras violentas. Colossenses capítulo 3, versículo de número 8. Diz o seguinte: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Deus não quer que nós andemos desse jeito. Peleja, ambição egoísta por poder e sucesso sem Deus. 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 20, diz o seguinte: porque receio que quando chegar, vos não ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereis, e de que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Dissensões, divisões ou ensinamentos que quebram a unidade. Deus não nos chamou para dissensões. Romanos 16:17 diz o seguinte: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. E heresias distorcem a verdade bíblica. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 1, diz assim: e também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Nós não podemos ceder às heresias. E por fim, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Inveja, ressentimento de alguém que possui algo desejado. O invejoso, ele não quer ser você. Ele quer apenas aquilo que você tem, mas continuar sendo ele, tá? Porque onde há inveja e espírito faccioso, há perturbação e toda obra perversa. Aonde há inveja, vai haver perturbação. Ódio equivale a homicídio. Veja bem, pessoas que aborrecem os irmãos. 1 João 3,15 diz: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele vida eterna. Ou seja, pessoas que vivem aí maltratando pessoas, desfazendo de pessoas, rejeitando pessoas, é como homicida. Bebedice, embriaguez, perda do controle físico ou mental pelo álcool. Efésios 5:18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E temos glutonaria, festas profanas, com excesso de comida, bebida e imoralidade. Filipenses 3:19 diz o seguinte: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Deus não se agrada dessas coisas. O que podemos aprender nesse tópico? As obras da carne manifestam-se em 3 áreas: sexual, religiosa e relacional. Quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus, porque um salvo precisa ter um novo comportamento. Vamos refletir sobre esse tópico? Quais obras da carne têm sido mais combatidas em sua vida? O que você reconhece aí que precisa que você peça mais a Deus, ore mais, tá? Veja isso. E por fim, agora o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, gozo e paz. O que é amor? Amor é a busca do bem maior do outro. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 5, diz o seguinte: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. É uma obra do Espírito. Gozo, alegria fundamental do amor, graça e presença de Deus. Paulo diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, ou regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. E paz, quer dizer, o gozo, a alegria não depende de situação, tá?
Paz, tranquilidade interior pela reconciliação com Deus e com o próximo. Filipenses capítulo 4, versículo de número 7. Diz o... Quero colocar para você aqui diz o seguinte, vamos lá, agora sim. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se você quiser entender um pouco melhor, de forma mais detalhada, você pode assistir a aula completa. Essa aula de hoje é completa, mas ela é menos explicada, ela é mais objetiva. Quer entender mais? Assista a lição completa, que ela é mais detalhada, certo? Longanimidade, benignidade e bondade. O que é longanimidade? Longanimidade é perseverança, paciência, ser tardio em irar-se. Efésios 4, 2 diz o seguinte. Efésios capítulo 4, versículo 2 diz o seguinte. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Suportar não é, eu tenho que suportar. Suportar é animar, é ajudar, é auxiliar. Benignidade, demonstra trato amável. Efésios capítulo 4, versículo de número 32. Diz o seguinte, antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros como também Deus vos perdoa em Cristo. Isso aqui é interessante. Bondade, prática de generosidade. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, a qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso tem a ver com bondade? Esses frutos melhoram nossos relacionamentos. Ou seja, se nós temos esse fruto, as virtudes do fruto do Espírito, nós vamos lidar melhor com as pessoas. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Isso vai melhorar o nosso relacionamento. Fé, mansidão e temperança é a última parte. Lealdade constante e inabalável a um compromisso. Você é confiável? 1 Timóteo 6,12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Uma pessoa que tem fidelidade, ela é uma pessoa, porque fé aqui é lealdade, é fidelidade. Ela é uma pessoa confiável. Mansidão é força sob controle. Você pode até fazer alguma coisa, mas você não faz, porque você tem domínio. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus foi perseguido, foi afrontado. Ele poderia rogar ao Pai que mandasse anjos e viessem ali contra aquelas pessoas que estavam perseguindo ele. Mas ele não fez. Por quê? Ele era manso. Temperança, domina os desejos carnais, todos os desejos, todas as obras da carne. 2 Pedro 1,6. E a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência a piedade. É o que vai gerando. Quem é de Cristo crucificou a carne, ou seja, mortificou as obras da carne. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Ou seja, a carne não tem domínio. E carne aqui é desejo, é a natureza pecaminosa, é os desejos, não é o corpo. O corpo pode ser usado para atender os desejos da carne ou para poder obedecer a Deus. O que podemos aprender nesse tópico? O fruto do Espírito manifesta em 9 virtudes que transformam nosso caráter. Contra tais coisas não há lei, pois agradam a Deus. Vamos refletir sobre esse tópico e não há lei por quê? Porque a lei condena e não tem como condenar quem vive no Espírito. Qual aspecto do fruto do Espírito você precisa desenvolver mais? Pense nisso, medite nisso. Conclusão. A luta entre a carne e o Espírito é real. Gálatas 5,17. Mas temos o poder para vencer através de Cristo. Romanos 8,37. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Andar no Espírito produz fruto que permanece. João 15,16. Enquanto a carne conduz à morte, Romanos 8,6, e esse Romanos 8,6 eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês nesse caso. Olha o que diz. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Cuidado. Que escolhamos diariamente crucificar a carne e viver pelo Espírito, pois dessa decisão depende a herança eterna. Ou seja, se vivemos na carne,
teremos condenação eterna. Se vivemos no Espírito, teremos vida eterna. Não somos salvos pelo que fazemos, mas a salvação é vista em nós através da mudança de atitudes. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 12, 21 de setembro de 2025. O que você semear, ceifará. É uma afirmação, tá? Dia Nacional da Escola Dominical. Então, eu quero agradecer a você que ficou até agora, lembrando a você do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Se você quer essa versão aí para você dar aula, você que é professor, basta você clicar aí no material de apoio no link, tá? Em vez de você adquirir algum plano, você vai lá em lições avulsas, clica e pede essa lição. E você tem como adquirir essa lição aqui direto ao ponto através de lições avulsas, tá? Eu vou deixar de recomendação para vocês um vídeo também que tá aqui, ó, o panorama de Gálatas e também o Entendes Tu que Lês, Vivendo no Espírito. Esse vídeo vai mostrar para vocês, vai trazer um entendimento melhor sobre obras da carne e o fruto do Espírito. Tá bom? Nesse momento, receba a bênção apostólica e nos vemos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém!